Bem-vindos à nossa sala de estudos. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Carla Pérez. Hoje é um dia especial para ela, porque hoje é o seu aniversário. Parabéns, Carla. Obrigada. Você receba das mãos de Deus bênçãos para alcançar os teus sonhos e os sonhos de Deus para ti. Nós queremos hoje compartilhar um pouco uns assuntos mais preocupantes da nossa sociedade. A igreja ela está integrada nas relações sociais e queremos ministrar um pouco sobre a violência doméstica, especialmente a violência contra a mulher. Ela é quase que uma epidemia dentro dos lares brasileiros. Agravou-se mais em função da pandemia, o isolamento, as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa e isso gerou mais conflitos também. Então, pegamos o mês de maio, que é o mês das mães, da mulher, também o mês que era antigamente o mês das noivas, um mês muito especial que fala muito de amor, para falar um pouco sobre essa dura realidade da violência. E esta violência ela não está fora dos lares, só dos lares não cristãos, ela também está dentro, infelizmente, cara, dentro de lares cristãos. E aí a gente não está reduzindo aqui, e nós vamos falar mais sobre isso, sobre um tipo só de violência, que seria a violência física, mas toda violência ela chama a atenção de Deus e Deus intervém quando existe violência. Eu quero introduzir aqui esse nosso bate-papo com Gênesis capítulo 18, quando o estado de violência das cidades de Sodoma e Gomorra chegaram até Deus. E Deus tinha em Abraão seu amigo, e eles então conversavam. E lá diz assim, em Gênesis capítulo 18, verso 20, diz: Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. A Bíblia diz então que toda violência chega até Deus. E aqui em Sodoma e Gomorra os números foram aumentando, as vítimas foram aumentando. Então todo o ato de violência, de injustiça, ele chega até a presença de Deus. E ali Abraão vai interceder porque foi morar lá um parente seu, um sobrinho chamado Ló. E aí vai interceder para que houvesse salvação. Cara, vou conversar um pouco sobre esse atendimento e como a mulher tem sido vítima, como é que ela, o que ela sofre, o que não só a agressão física, a lesão, mas o que lesiona, o que machuca uma mulher quando ela sofre agressão. Bom, várias coisas que podem influenciar, né? Às vezes, assim como o pastor falou que agora tem aumentado o número de violência, só que talvez também tenha aumentado não só o número de violência, mas também o número de pessoas que cansaram de ser agredidas e resolveram denunciar, porque com essa coisa de ficar dentro de casa, a pessoa chega uma hora que chega num limite, né? A pessoa que ela é agredida, ela pode causar várias questões, né? Pode ter problemas com depressão, problema de baixa autoestima, vários problemas emocionais e psicológicos que podem ser gerados na pessoa que é agredida. Mas a violência, ela não é só física, né? Tem pessoas que sofrem violência e não sabem disso. Sofrem violência emocional, violência psicológica, elas são menosprezadas, são humilhadas diariamente e elas acreditam que nada está acontecendo. Então, a violência psicológica ela é uma coisa, eu vou pedir depois para Tati colocar a imagem, né? Que a gente vê assim como uma imagem de um sapo. Tu coloca o sapo dentro da água fria e liga o fogo. E aí vai amornando, amornando, amornando até que ele morre. Isso é a violência, porque se tu jogasse o sapo na água fervendo, ele ia pular fora. Então é uma coisa que começa aos poucos e vai crescendo, vai gerando sofrimento, vai gerando tristeza
e pode causar depressão, pode causar até suicídio em últimos casos. Verdade, cara. O extrato social, ele não se limita às classes economicamente mais baixas, como é algo que se alastra em todas as classes sociais, em todas as raças, está assim virando realmente alguma coisa quase fora de controle. Eu ouvi de alguns plantões da Polícia Civil que a maioria dos casos de boletim de ocorrência é de violência doméstica, né? De mulheres que, né, abrigadas debaixo da Lei Maria da Penha, vão buscar um socorro, mas às vezes isso já é quando passou todos os limites, ela já está assim, né, muito lesada pelaquela violência continuada. Carla, na prática, que conselhos tu daria para uma mulher que está sofrendo algum tipo de violência, ou física, ou emocional, como você disse, desprezo, rejeição, né? Como é que essa mulher deveria reagir, né, num começo, assim, ou ela, enfim, se ela está começando a sofrer violência ou se ela já sofre há algum tempo? Bom, primeiro ela precisa identificar qual é a forma de violência que ela está sofrendo, né? Quando é só uma violência psicológica, às vezes ela acredita que a pessoa que impõe essa violência não é culpado. Então, ela começa a duvidar dela mesma. Ah, será que eu isso? Será que aquilo? Então, ela começa a se menosprezar. Eu não fui boa o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu podia ter feito mais. E ela acaba começa a criar desculpas para justificar o comportamento da pessoa que está impondo para ela. Então, eu gostaria de deixar bem claro assim, se tu passa por uma violência, tu precisa denunciar, porque a violência ela é uma coisa muito grave, né? Assim como o pastor falou de Sodoma e Gomorra, é isso, sabe? Se tu não acabar com isso pela raiz, ela tende a aumentar. O que acontece quando acontece a violência e a mulher, no caso, que é agredida, ela continua nessa relação? Vai acontecer de novo. A probabilidade é muito grande que aconteça de novo. E aí ela vai passar por isso de novo e cada vez vai ser pior. Quando pode chegar num caso desses que, sabe, que daí é tarde demais. Então, a pessoa precisa buscar ajuda, precisa falar com alguém que confia, precisa denunciar o agressor. Isso eu acho que é uma coisa muito importante de se fazer. Bem, Carla, além de denunciar, ela precisa buscar ajuda. Vamos trocar um pouco da ferida nossa. A gente está falando também para um público evangélico e a nossa grande tristeza é de que também esses hábitos horríveis, maus hábitos, faltas de caráter e de relacionamento saudável, têm gerado violência dentro das famílias evangélicas, né? Há muitos tipos de violência, tanto emocional como desprezo, né? A traição é uma grande violência. E agora, cristamente, né? Tu és uma mulher que conheceu a Cristo já há alguns anos e como psicóloga, como essa mulher podia buscar ajuda para ser curada, porque ficam traumas, ficam lesões, né? Que não é só o hematoma, uma fratura, o organismo consegue recuperar com algumas semanas, mas quando a alma fica machucada, como tratar isso? Pois é. Isso é muito importante, buscar uma ajuda, principalmente conversar com uma pessoa que tu confia. Aqui na igreja a gente tem o discipulado, que é uma ferramenta excelente, porque tu não precisa guardar isso para ti. Para a pessoa ser curada, ela precisa tirar aquele sentimento que está machucando ela de dentro dela. E a forma mais fácil de se fazer isso é falando. Então, ela precisa ter essa pessoa que vai aconselhar e ela precisa confiar em Deus. Porque no momento que tu confia, tu consegue entregar as coisas na mão de Deus e tu consegue fazer com que as coisas mudem, que aconteça a mudança. Verdade, nós
sempre aconselhamos quando existe um exagero, né, uma alteração de voz, alguns atos agressivos ou palavras agressivas, que o primeiro caminho é sempre o do perdão. Precisa sempre caminhar pelo perdão. Mas agora, se acontece uma segunda vez, tem que ter uma intervenção. Precisa buscar ajuda. Precisa buscar ajuda emocional, precisa buscar ajuda espiritual, e ali não precisa e nunca deve acontecer uma terceira vez, porque isso pode virar uma cultura. Cara, meninas que foram criadas em um lar de cultura de violência, que tudo se resolvia com violência, eu sempre digo que os maiores feridos não são o homem nem a mulher, mas são os filhos. Essas crianças crescerão e a linguagem de relacionamento deles também vai ser violência. E se tornarão pessoas agressivas. Nós também vemos que quando uma criança ela cresce num ambiente de violência, onde a linguagem para resolver problemas é no grito, né, no empurrão, ela vai mais tarde, né, Carla, desenvolver o mesmo padrão de relacionamento. Como ajudar? Bom, isso realmente é uma coisa que acontece, né? Biblicamente a gente chama isso de uma maldição hereditária, né? E a psicologia chama isso de transgeracionalidade, que é uma coisa que vai passando de geração em geração. Na verdade, isso é uma cultura, a cultura da violência. Já está dentro de um lar onde se resolve tudo na pancada, na violência. Então, como tratar isso? Em primeiro lugar, eu acredito que os pais tenham que ter essa orientação. De que, nossa, tu foi agredido, mas tu não precisa agredir teu filho. Ou então, a partir dos teus filhos, eles podem ter uma vida diferente. A criança precisa sair desse ambiente de violência. Porque se ele nunca sair desse ambiente de violência, de repente o menino cresce vendo o pai batendo na mãe. E aí ele cria uma certeza dentro dele que não, que eu nunca vou bater em mulher porque isso era errado. Eu vi a minha mãe sofrendo. Mas ele agride outras pessoas, ele abusa de outras pessoas, ele se auto-agride. Então, sempre vai ter uma coisa, um resquício daquilo que ele viveu. Então, precisa ter essa consciência para buscar essa ajuda. Crianças, hoje é muito comum a gente ver no consultório crianças com problemas de depressão, com problemas de violência doméstica, com problemas de abuso sexual. Então, isso a gente sempre orienta que os pais, quando é caso de abuso sexual, que entre com a denúncia. Até agora nós estamos no mês da campanha contra o abuso sexual infantil, né, que é o mês laranja, e aí a gente tá vendo isso nas clínicas que atendem crianças assim de muito baixa renda. A gente vê que isso é quase que comum nas casas, isso é uma cultura. Então a gente precisa entrar com essa intervenção, assim, a gente precisa estar intervindo nessas famílias, e às vezes é necessário até que mude o contexto familiar, assim. Verdade. Se a mulher é vítima, né, ela ainda pode se defender, mas a criança tem menos recursos e condições de se defender. Por isso é importante que mãe e pai, que têm filhos, né, defendam as suas crianças da sua própria violência, porque senão eles vão reproduzir, vão fazer novos relacionamentos baseados em violências também, que não são só aquela violência tradicional, mas às vezes a própria violência emocional de menosprezar, rejeitar, ridicularizar, e que vai fazendo com que a pessoa se torne inoperante, sem força para viver. A questão, né, das marcas, né, cara, vamos falar um pouco sobre estas marcas que ficam. Algumas mulheres dizem assim: eu preferia ter recebido um tapa do que ouvir o que eu ouvi. Que o desprezo às vezes é tão grande, a humilhação é tão grande que um tapa eu vou esquecer, mas as palavras, né, que são violentas destroem muito mais. E você começou até, Carla, a conversar um pouco isso. Dê alguns exemplos práticos dessa violência emocional que vai reduzindo a pessoa.
Sim, a pessoa, quando ela é menosprezada, quando ela é humilhada, isso tanto acontece no relacionamento de um casal quanto no relacionamento de mãe e filho, de pai e filho. Por quê? Ah, tu não faz nada que preste mesmo. Ai, tu não sabe fazer nada certo, tu nunca faz nada certo. Então, às vezes os pais fazem isso porque ou estão com pressa, ou nem prestam atenção no que dizem e acabam lançando uma palavra que gera uma ferida, cria uma ferida. Então, a criança ela já cresce com aquele sentimento de inutilidade. Outra coisa também que é muito importante a gente falar, as crianças, elas acreditam muito nos pais. Então, se acontece qualquer coisa que aconteça contra uma criança, a saúde emocional da criança vai depender muito de como os pais vão reagir com isso. Porque às vezes não é o ato em si, a violência em si que vai ferir a criança. É tudo que aconteceu depois daquilo. Por exemplo, às vezes uma mãe coloca o filho sempre como vítima. Não que a criança não seja vítima, mas que se tu diz, coitado, olha só, porque sempre desconta nele, porque ele vai acreditar que ele vai ser uma vítima e constantemente na vida dele ele vai se colocar nesse papel de vítima. E isso vai dificultar a evolução emocional dessa criatura. Ele pode ter um transtorno, sabe? Ele pode, como se ele tivesse parado na infância e ele ficar no lugar de vítima. A criança vai se colocar sempre no lugar aonde os pais colocam ele. Se os pais colocaram ele no lugar de vítima, ele vai ser a vítima. Então, se os pais colocaram ele no lugar de tu não presta pra nada, ele não vai nem se interessar em prestar pra alguma coisa. Então, a palavra fere e a palavra tem um poder muito grande, né? Tem um poder muito grande sobre a vida da pessoa. Então, sempre quando eu converso com pais, eu oriento, cuida do que tu fala, os teus filhos acreditam muito em ti, então fala palavras que vão abençoar, que não vão estar lançando uma maldição sobre a criança, ou de incapacidade, ou de inutilidade, mas lança uma bênção, diz, não, tu consegue, ó, se tu não conseguir, antes tu não conseguia isso, agora tu já conseguiu, então já é um passo. Então começa a gerar na criança um sentimento de que eu consigo. Eu não sei hoje, mas se eu tentar, eu vou conseguir, sabe? Começa a mudar esse sentimento que a criança tem. Cara, pra gente ir pro nosso último bloco, a mulher casou com o príncipe encantado, maravilha, mas de repente aquele príncipe já não é mais o príncipe encantado, né, virou o próprio cavalo. E ela vai aí vivendo com, né, de novo sem saber, acabou o seu sonho e ela se sente muito humilhada. Que um homem pode dizer, mas eu nunca te bati. Como é que um marido, né, pode agredir emocionalmente a sua esposa e ir acabando matando com ela aos poucos? Bom, pode começar de uma forma muito sutil, por exemplo, ele começa parando de elogiar, e depois ele começa dizendo, nossa, mas tu tá comendo demais, nossa, mas tu não era tão gordinha assim, e coisas bem sutis assim que vão crescendo, até chegar no ponto de dizer, nossa, tu não é mais a mesma, e isso além da mulher pensar, nossa, mas é verdade, eu não sou mais a mesma, eu não tô tão bonita como eu era. Ela não se sente desejada por aquele marido, ela não se sente bem com aquele marido, e aí ela vai se menosprezando, ela vai acreditando no que ele está dizendo e ela vai perdendo toda a autoestima dela. Então o que eu digo para essas mulheres? Se for qualquer forma sutil de, não era mais assim, eu mudei, e eu sempre vou mudar porque a gente nunca vai ser a mesma coisa. Então isso é uma coisa que as mulheres têm que fazer, elas têm que aprender que a gente não vai ser a mesma assim. Vai chegar a ruga, vai chegar a barriguinha, vai chegar... E a gente vai mudar, e a gente vai envelhecer, a gente vai amadurecer, e ser feliz vai depender da pessoa escolher se isso que ele falar vai ofender ela ou não. Se a pessoa estiver madura e estiver firme com Jesus, aquilo não vai ofender ela.
porque vai tocar nela e vai cair, sabe? Mas se ela já está emocionalmente abalada, já está triste, já está, sabe? Aí isso vai ser uma ferida, vai gerar uma ferida muito grande. Então nós estamos falando sobre violência doméstica, que para nós, lamentavelmente, é o lugar mais violento na sociedade brasileira. Vemos que os principais ocorrências se dão dentro do lar, né, da casa, e ali poucos buscam ajuda. Então nós estamos dizendo, você que participa de um lar cristão e sofre algum tipo de violência, busque ajuda. Se a violência não for enfrentada, ela vai aumentar. Se você agir de uma maneira com cumplicidade, você vai favorecer ainda, e os mais afetados serão, no caso de ter crianças, as crianças. Ainda há tempo. Nós estamos fazendo isso para que, principalmente os lares evangélicos, comecem a eliminar dentro da sua casa todo e qualquer espírito de violência. Seja violência emocional, seja violência física, né, ou de tortura, abusos. Tem o abuso físico, tem o abuso emocional. Reaja, busque ajuda em Deus, coloque claramente que tipo de lar você quer, que você não casou para ter um lar marcado por violência e que isso tem saída, tem solução. Tem saída. Nós estamos dizendo que você pode buscar ajuda. Até a próxima sala de estudo. Carla, muito obrigado. Próxima sala de estudo nós vamos convidar para você para um outro tema atual.